Você já viu o vídeo promocional. Você sabe de qual estou falando. Um caminhão reluzente desliza silenciosamente por estradas montanhosas, a luz do sol refletindo no cromado, o escapamento pingando água limpa. A narração diz: zero emissões. Você assentiu com a cabeça. Fez todo o sentido. O hidrogênio queima limpo. Caminhões precisam de combustível. O elemento mais abundante do universo convertido em energia, deixando para trás apenas vapor d'água. Limpo, simples, óbvio. Você provavelmente já repetiu isso para alguém em algum momento, durante um jantar, em um estacionamento, ao lado de uma bomba de gasolina, com total convicção. O hidrogênio é o futuro, obviamente. Todas as principais montadoras de caminhões que fizeram esse anúncio com coletiva de imprensa, contagem regressiva e imagem gerada por computador de um caminhão reluzente contra um céu azul perfeito, desde então, discretamente adiaram, reduziram ou desistiram completamente do projeto. Nenhum deles. A maioria deles. Nikola, a divisão de caminhões pesados da Hyundai, várias fabricantes europeias que apresentaram veículos conceito em feiras e depois ficaram em silêncio. Bilhões de dólares, anos de trabalho de engenharia e os caminhões ou não estão operando em escala, ou não são lucrativos, ou não são aquilo que o comunicado à imprensa dizia que eram. Então, se o hidrogênio é literalmente o elemento mais abundante do universo, por que é tão caro colocá-lo em um caminhão? Se ele queima limpo, por que os engenheiros continuam descrevendo-o como o combustível mais difícil da história de se manusear? Por que algumas das equipes de engenharia mais inteligentes e bem financiadas do planeta correram todas em direção à mesma tecnologia e bateram na mesma parede praticamente ao mesmo tempo? E se o hidrogênio está enfrentando tantas dificuldades em caminhões, por que ele está tendo sucesso discretamente em quase todas as outras aplicações em que foi testado? A resposta envolve um inventor suíço de 1807. Agora, um problema de abastecimento do ônibus espacial que custou bilhões para ser resolvido. Um sedã da BMW que vazava combustível lentamente enquanto estava estacionado na garagem e um empilhador pelo qual você provavelmente já passou centenas de vezes sem perceber. Aqui está a primeira coisa que a maioria das pessoas entende errado, e isso importa mais do que quase qualquer outra coisa. Quando alguém fala em caminhão a hidrogênio, pode estar descrevendo duas máquinas completamente diferentes, e os motivos do fracasso de cada uma são totalmente distintos. O primeiro tipo queima hidrogênio diretamente dentro de um motor. A mesma ideia básica de um motor a gasolina ou diesel, só que com hidrogênio como combustível. Ele entra, combustiona, os pistões se movem, as rodas giram e água sai pelo escapamento. Arquitetura familiar. O segundo tipo não queima nada, mas ele faz o hidrogênio passar por uma célula de combustível, um dispositivo onde hidrogênio e oxigênio reagem quimicamente sem combustão para produzir eletricidade, que então alimenta motores elétricos do mesmo jeito que um caminhão elétrico a bateria faz. Um é um motor de combustão funcionando com um combustível diferente. O outro é essencialmente um veículo elétrico que fabrica sua própria eletricidade a bordo. Mesma palavra, máquina completamente diferente, problemas completamente diferentes. Guarde essa distinção porque ela permeia todas as partes desta história. Agora é aqui que a lógica simples se quebra. A cadeia intuitiva que a maioria das pessoas segue é assim. Hidrogênio está em toda parte. Hidrogênio queima limpo. Portanto, hidrogênio é obviamente um ótimo combustível. Essa cadeia parece completamente à prova de falhas. Mas o hidrogênio não existe em nenhum lugar da Terra como um combustível livre que você pode simplesmente coletar. Na verdade, cada molécula dele está presa dentro de outra coisa. Água, gás natural, carvão, compostos orgânicos. Você não pode perfurar para encontrar hidrogênio como faz com o petróleo. Você não pode minerá-lo. Você precisa fabricá-lo, e fabricá-lo consome energia. Aqui está o que dói. Atualmente, produzir hidrogênio exige mais energia do que você recupera ao queimá-lo ou ao usá-lo em uma célula de combustível. A eficiência do ciclo completo, ou seja, toda a unidade de energia que você coloca em comparação com o que realmente chega às rodas, é significativamente pior do que em um sistema elétrico a bateria. O hidrogênio não é realmente uma fonte de combustível da mesma forma que a gasolina é. Ele é um transportador de energia, como uma bateria muito complicada que você carrega com energia de outro lugar e depois transporta para onde ela é necessária. Mas aqui está a parte estranha, e essa realmente surpreende as pessoas quando elas ouvem. Cerca de 95% de todo o hidrogênio produzido no mundo hoje vem do gás natural, através de um processo chamado reforma a vapor do metano. Esse processo libera dióxido de carbono,
O combustível que deveria eliminar as emissões de combustíveis fósseis, atualmente, é em sua maioria produzido usando combustíveis fósseis. A versão realmente limpa, chamada hidrogênio verde, produzida pela divisão de moléculas de água usando eletricidade proveniente de energia solar ou eólica, existe, funciona e não gera nenhuma emissão. Mas ela custa de 3 a 6 vezes mais por quilo do que a versão feita a partir de combustíveis fósseis, e o equipamento necessário para produzi-la em qualquer escala significativa mal existe fora de projetos piloto e demonstrações financiadas pelo governo. Então, o combustível limpo é, na verdade, em sua maioria, sujo, e a versão realmente limpa é cara demais para uso comercial em larga escala. Se as pessoas que comandam essas empresas sabiam de tudo isso, e sabiam, os engenheiros certamente sabiam, por que toda a indústria de caminhões correu em direção ao hidrogênio com tanta confiança? Porque as baterias têm um problema físico específico que o hidrogênio realmente resolve, pelo menos na teoria. É essa parte que todo mundo ignora, e é o motivo pelo qual caminhões movidos a hidrogênio não são apenas uma jogada de marketing. Caminhões elétricos a bateria funcionam razoavelmente bem para rotas mais curtas, cargas mais leves e horários previsíveis, onde o caminhão retorna para o depósito toda noite. Mas um caminhão de longa distância totalmente carregado puxa quase 40 toneladas em uma rodovia. Para mover esse tipo de peso por mais de 800 quilômetros, você precisa de uma bateria enorme. Uma bateria enorme é extremamente pesada. O pacote de baterias de um Tesla Semi pesa cerca de 4.500 quilos. Isso equivale aproximadamente ao peso de 3 picapes de tamanho completo, apenas paradas ali, sem fazer nada além de armazenar eletricidade, e esse peso é descontado diretamente do limite legal de carga útil. Você não está mais transportando carga, você está transportando baterias, e a carga fica para trás para dar lugar a elas. Para rotas regionais mais curtas com cargas mais leves, essa troca é administrável. Para trabalhos de longa distância, cruzando o país com peso máximo, isso começa a quebrar a economia fundamental do transporte rodoviário. Um caminhoneiro que não pode transportar uma carga completa não é competitivo. Um sistema de célula de combustível a hidrogênio que oferece a mesma autonomia pesa aproximadamente 1/5 daquela bateria, 2.000 libras em vez de 10.000. É por isso que o hidrogênio parecia ser a resposta para o transporte pesado de longa distância. O raciocínio não era um pensamento ilusório. A matemática do peso apontava para o hidrogênio a partir de um ponto de partida real e rigoroso baseado na física, e essa vantagem não desapareceu. A química das baterias ainda não resolveu isso, mas, portanto, e é aqui que a coisa realmente fica insana, o hidrogênio tem seu próprio problema físico, e é um tipo diferente de brutalidade que ninguém mencionou nos vídeos promocionais. O gás hidrogênio é o elemento mais leve que existe. Uma molécula de hidrogênio pesa quase nada. Isso é ótimo para a reação da célula de combustível. É um desastre para o armazenamento. O hidrogênio tem uma densidade tão baixa como o gás que armazenar o suficiente para abastecer um caminhão por 800 km exige ou comprimi-lo a 700 vezes a pressão atmosférica normal ou resfriá-lo até a forma líquida a menos 253 graus Celsius. 700 bar de pressão. Isso é aproximadamente 100 vezes a pressão de um pneu de carro comum. Os tanques que armazenam hidrogênio comprimido precisam ser feitos de materiais especiais reforçados, enrolados com fibra de carbono para suportar esse tipo de pressão, e precisam ser cilíndricos. Eles não podem ser remodelados para se ajustar ao chassi de um caminhão como um tanque de diesel, que pode ser projetado para usar o espaço disponível de forma eficiente. Eles ocupam espaço, são pesados por si só e, mesmo cheios, ainda armazenam menos energia por metro cúbico do que o diesel. Você está usando uma tecnologia de vasos de pressão extraordinariamente cara e acaba com uma eficiência de armazenamento pior do que o combustível que pretendia substituir. A opção do hidrogênio líquido é ainda mais difícil de acreditar. Menos 253 graus Celsius está apenas 20 graus acima do zero absoluto, a temperatura mais fria que pode teoricamente existir em qualquer lugar do universo. Para comparação, a superfície de Marte em uma noite fria chega a cerca de menos 125 graus Celsius. O hidrogênio líquido é 2 vezes mais frio do que isso. Manter o hidrogênio líquido estável dentro de um tanque em um caminhão sacolejando por uma estrada esburacada, sob o calor do verão e atravessando o deserto, exige sistemas de isolamento de precisão extraordinária. E mesmo assim, o hidrogênio líquido lentamente aquece e evapora com o tempo, independentemente da qualidade do isolamento. Se um caminhão fica estacionado por alguns dias, ele perde combustível, não por causa de um vazamento, mas simplesmente por causa da física.
O caminhão, que deveria tornar o abastecimento mais simples do que o diesel, acaba exigindo uma tecnologia de armazenamento mais sofisticada do que a utilizada em veículos de lançamento espacial. Coloque caminhões a hidrogênio diretamente ao lado de caminhões elétricos a bateria, e a comparação se torna realmente complicada. Nenhum dos lados domina claramente. O hidrogênio é reabastecido em 15 a 20 minutos, o que é comparável ao diesel e muito mais rápido do que os 45 a 90 minutos que até mesmo os carregadores mais rápidos precisam para um grande pacote de baterias. A autonomia é aproximadamente semelhante com a tecnologia atual em ambos os casos. Para cargas pesadas, onde o peso das baterias reduz a capacidade de carga, o hidrogênio tem uma vantagem real e mensurável. Mas a infraestrutura ainda está longe disso. Carregadores elétricos existem em grande número e estão crescendo em toda a rede rodoviária. Postos de abastecimento de hidrogênio para caminhões pesados somam apenas dígitos únicos na maior parte dos Estados Unidos. Não são dezenas, nem centenas, mas realmente apenas dígitos únicos na maioria das regiões. E quando você calcula o custo real por milha, usando o preço atual do hidrogênio verde em comparação com o custo da eletricidade da rede hoje, os caminhões elétricos a bateria saem muito mais baratos. Os caminhões a hidrogênio vencem na ficha técnica em um mundo onde existe infraestrutura e o hidrogênio verde custa o que pode vir a custar em 2035. Os caminhões elétricos a bateria vencem no mundo real de 2024, porque esse mundo já tem carregadores e o preço do combustível é o que custa agora. Ambas tecnologias de hidrogênio têm seus próprios impasses. O motor a combustão custa menos por usar a arquitetura de motores atual. Basta adaptar um bloco a diesel e o sistema de combustível para funcionar. Mas é menos eficiente que a célula a combustível e emite mais óxidos de nitrogênio do que o esperado. A combustão do hidrogênio em altas temperaturas dentro do ar ainda gera NOx, que causa poluição atmosférica. É mais limpo do que o diesel, mas não tão limpo quanto o marketing sugere. Um sistema de célula a combustível realmente tem emissões quase zero e é mais eficiente no uso do hidrogênio. Mas custa significativamente mais para construir, envolve componentes mais complexos e exige condições de operação mais precisas. A opção mais limpa é a mais difícil e cara. Isso não é coincidência. É um padrão que aparece ao longo de toda essa história. O hidrogênio como combustível não é um conceito novo. Não se trata nem mesmo de uma experiência recente. Em 1807, um inventor suíço chamado François Isaac de Rivaz construiu e dirigiu um veículo movido a um motor de combustão interna a hidrogênio, 200 anos antes de Nikola realizar sua primeira conferência de imprensa. A tecnologia já existia. Funcionou de certa forma. Perdeu para o petróleo, pois era mais barato, denso e fácil de transportar. Assim, o hidrogênio ficou inativo como combustível por quase 2 séculos. Mas seu avanço moderno veio em outro contexto, que explica por que os caminhões enfrentam os mesmos problemas. Os motores do ônibus espacial da NASA queimavam hidrogênio e oxigênio líquidos. Cada um dos 3 motores principais produzia 375 mil libras de empuxo, força suficiente para levantar um Jumbo 747 totalmente carregado e lançá-lo para cima em velocidade máxima. O sistema de combustível de hidrogênio que alimentava esses motores precisava ser mantido em temperaturas tão extremas que os próprios tubos tinham que ser pré-resfriados por horas antes de cada lançamento. Se o hidrogênio quente entrasse em contato com um tubo quente durante o abastecimento, ele se vaporizaria instantaneamente e o súbito aumento de pressão poderia romper o sistema e destruir o veículo na plataforma de lançamento. A infraestrutura de apoio em solo sozinha, os tanques de armazenamento, as linhas de transferência, os sistemas de segurança, o equipamento de resfriamento, custou bilhões de dólares para construir e operar em cada local de lançamento. A NASA usou milhares para gerir o hidrogênio com segurança em 135 missões durante 30 anos. A indústria de transporte rodoviário olhou para todo esse conhecimento de engenharia e decidiu que poderia construir uma versão comercial por cerca de $200 mil por estação de abastecimento. Essa diferença entre o que realmente custa manusear o hidrogênio com segurança e o que o orçamento de um posto de caminhoneiros pode suportar é, em resumo, toda a história de por que os caminhões a hidrogênio continuam enfrentando dificuldades. Todo o problema de infraestrutura que a indústria está enfrentando agora já foi resolvido uma vez.
Ele foi resolvido por uma agência com financiamento praticamente ilimitado, décadas de tempo de desenvolvimento e uma missão em que o fracasso custava vidas humanas. Aqui está algo que surpreende a maioria das pessoas. A tecnologia do hidrogênio não está fracassando. Ela está funcionando em lugares onde você já esteve, já viu e provavelmente nunca percebeu. A empilhadeira que move paletes no depósito do seu supermercado provavelmente já é movida por célula de combustível de hidrogênio desde meados dos anos 2000. Ela reabastece em cerca de 3 minutos e opera um turno completo de 8 horas sem parar. Os operadores de armazém adoram isso porque o reabastecimento é mais rápido do que carregar grandes baterias. As empilhadeiras mantêm a potência constante durante todo o turno, em vez de enfraquecerem à medida que a bateria descarrega. E não há necessidade de um programa massivo de substituição de baterias a cada poucos anos. Existem dezenas de milhares de empilhadeiras movidas a hidrogênio operando neste exato momento em centros de distribuição por toda a América do Norte, e quase ninguém fora das operações logísticas sabe disso. Em 2018, na Alemanha, o trem Coradia Lint iniciou o transporte de passageiros em rota regular, sendo o primeiro comercial do mundo a hidrogênio, emitindo apenas vapor d'água. Ele opera em linhas rurais que nunca foram eletrificadas porque instalar fios aéreos em rotas de baixa movimentação no interior não valia a pena economicamente. O hidrogênio resolveu uma verdadeira lacuna de infraestrutura que tanto as baterias quanto os fios tiveram dificuldade em solucionar. O Hyundai Nexo, um SUV movido a célula de combustível de hidrogênio disponível em concessionárias na Califórnia, possui um conjunto de células de combustível projetado para durar 500 mil quilômetros. Essa é a distância da Terra até a Lua e de volta, ainda sobrando alguns quilômetros. Esse não é um número de carro conceito de uma exposição de automóveis. Essa é uma especificação de durabilidade que uma montadora colocou em um documento de garantia comercial. O caminhão semi-reboque movido a célula de combustível de hidrogênio da Toyota, o Project Portal, tem transportado contêineres reais no Porto de Los Angeles desde 2017. Não é uma demonstração, nem um evento para a imprensa. Contêineres reais em rotas reais do porto, operando continuamente e de forma confiável, com quase nenhuma cobertura da mídia porque começou a funcionar sem contagem regressiva. A Coreia do Sul construiu a maior rede de abastecimento de hidrogênio do mundo para veículos pesados, ônibus, caminhões e frotas comerciais. Não porque o hidrogênio seja barato lá, porque não é, mas a Coreia do Sul importa quase todo o seu petróleo. E o governo calculou que construir uma cadeia de suprimento doméstica de hidrogênio, usando energia renovável, era um investimento em segurança nacional que valia a pena. Quando toda a sua economia industrial depende de combustível enviado de países distantes, a economia da independência energética passa a ter uma perspectiva completamente diferente. A BMW fabricou e vendeu uma pequena série de produção de sedãs, Série 7, com motor a combustão de hidrogênio em 2007. Carros reais vendidos para clientes reais, e então descobriram discretamente que os carros perdiam hidrogênio lentamente enquanto estavam estacionados durante a noite. As moléculas são tão pequenas que migram através dos materiais do tanque que seguram qualquer outro combustível sem problema algum. Os proprietários saíam de manhã e descobriam que o carro havia perdido uma quantidade mensurável de combustível apenas por ficar parado na garagem. Um pequeno vazamento em um sedã de luxo é um inconveniente. Isso em frotas comerciais gera riscos, falhas de estoque e grandes entraves regulatórios. O aço dos seus eletrodomésticos, da estrutura do seu carro, da estrutura do seu prédio, quase certamente foi processado usando hidrogênio como agente redutor no forno de fundição. O primeiro sucesso comercial real do hidrogênio verde não está acontecendo no setor de transportes. Está em processos industriais como a produção de aço e amônia, onde substituir insumos de combustíveis fósseis por hidrogênio verde já é economicamente viável o suficiente para funcionar agora, e a demanda por volume é enorme. Agências de transporte em Londres, Tóquio e várias cidades da Califórnia vêm operando ônibus movidos a célula de combustível de hidrogênio em rotas públicas regulares desde cerca de 2010. Não são projetos piloto nem demonstrações para autoridades governamentais. São rotas regulares que passageiros comuns utilizam todos os dias, sem saber ou se importar com o que move o ônibus. Aqui está o verdadeiro dilema, dito de forma clara. O hidrogênio vence em densidade energética, velocidade de reabastecimento e peso da carga útil para as aplicações mais pesadas de longa distância. Essas vantagens são reais e fazem diferença. Mas o hidrogênio perde em eficiência de ciclo completo, infraestrutura atual e no custo real do hidrogênio verde por milha hoje.
em condições sustentadas de carga máxima em rotas de longa distância, usando a rede de abastecimento e os preços de hidrogênio de hoje, custa mais por milha operar um caminhão a hidrogênio do que um caminhão a diesel. Não é um pouco mais caro, é significativamente mais caro. Isso não é um detalhe técnico que uma engenharia melhor vai resolver no ano que vem. Esse é um problema fundamental de estrutura de custos que exige tempo, escala e investimento em infraestrutura que ainda não existem. Mas é justamente aqui que as coisas estão mudando, e não onde os comunicados de imprensa diziam que mudariam. Custos dos eletrolisadores. O equipamento que produz hidrogênio verde ao dividir a água com eletricidade renovável caiu cerca de 50% entre 2015 e 2023. O hidrogênio verde está seguindo a mesma curva de redução de custos que os painéis solares seguiram. E em 2010, as pessoas que diziam que a energia solar se tornaria a fonte de eletricidade mais barata da história em 15 anos foram consideradas irreais. O armazenamento por hidretos metálicos, tanques feitos de materiais que absorvem o hidrogênio em sua estrutura molecular como uma esponja, mantendo-o de forma segura em baixa pressão sem a compressão extrema, está em estágio avançado de desenvolvimento em várias empresas e pode eliminar completamente a parte mais perigosa e cara do manuseio do hidrogênio. E a aplicação para caminhões que está realmente ganhando espaço comercial não é a rodovia de hidrogênio cruzando o país que aparecia nas apresentações de feiras do setor. É o modelo de depósito em circuito fechado. Um caminhão percorre uma rota regional de 100 a 200 milhas, retorna a um único depósito toda noite e reabastece a partir de um único eletrolisador que pertence ao operador da frota. Nenhuma infraestrutura pública é necessária. Nenhum posto rodoviário de 700 bar, nenhuma dependência de uma rede de abastecimento que não existe. Apenas um circuito, um depósito e uma máquina que produz combustível limpo a partir de eletricidade e água. Cummins, Bosch e Toyota estão construindo exatamente isso com clientes reais de frotas em operações comerciais reais, quase sem cobertura porque não é cinematográfico o suficiente para uma coletiva de imprensa. O hidrogênio não está fracassando em todos os lugares. Ele está fracassando na aplicação que recebeu todo o dinheiro e toda a atenção. Está funcionando na aplicação para a qual ninguém apontou uma câmera. No porto de Los Angeles, um semicaminhão a hidrogênio da Toyota atraca num container sem qualquer comunicado de imprensa. Nenhum cronômetro está rodando. Apenas vapor d'água saindo do escapamento e uma rota que ele percorre sem cerimônia desde 2017. O futuro não deixou de chegar. Ele só não chegou no cronograma que o anúncio prometeu.